Olá, amigos e amigas de toda a Paraíba, muito boa noite. Depois de algumas semanas sem o nosso Paraíba Urgente, aqui na TV Band Manaíra, devido à pandemia do coronavírus, o nosso programa volta hoje, por enquanto, de um formato especial. A gente vai ter um encontro aos sábados, às 6h50 da noite, mas só enquanto o Paraíba Urgente não volta às edições diárias, ou seja, só durante esse período de pandemia. E para dar início hoje a essa edição especial, esse formato especial do Paraíba Urgente, eu recebo aqui no estúdio o secretário executivo de saúde do estado da Paraíba, o doutor Daniel Beltrame, conversa com a gente agora. Doutor Daniel, boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso Paraíba Urgente especial. Muito boa noite a você. Secretário, minha primeira pergunta é com relação aos casos que vêm sendo registrados ao longo dessa semana e o número elevado de novos casos, batendo da média de 300, 400, 500 casos, né, por dia. E é um número que só faz crescer e a curva já está bastante acentuada. Estamos próximos ou já estamos vivenciando o pico da pandemia, secretário? Estamos acompanhando um efeito de ampliação das testagens, que é muito importante, porque vai nos dando segurança de em quantas pessoas e onde o vírus tem circulado. Isso é fundamental para que a gente siga organizando e desdobrando e coordenando as nossas ações de combate ao coronavírus. Mas a gente não pode esquecer, e isso é muito importante para você que nos acompanha, que toda semana que a gente não consegue um índice de isolamento social próximo dos 70%, faz com que essa curva que a gente fica procurando, onde está o topo, ela avance para frente. Então a gente nunca fica embaixo do topo. O topo está sempre andando para frente, porque com as medidas de isolamento social não respeitadas, o número de pessoas que podem ficar doentes fica também cada vez maior. Então essa curva vai avançando. Então fica muito difícil para nós respondermos quando será o fim, quando será o topo. Cada semana tem capacidade de jogar a projeção do topo para cima e para frente por pelo menos mais 15 dias. Secretário, na última quinta-feira houve uma reunião entre os governadores dos estados e o presidente Jair Bolsonaro, que ele autorizou aí a liberação de recursos, né, para socorrer estados e municípios e ajudá-los na atuação com relação à pandemia. Como é que o senhor avalia essa reunião e como é que o senhor avalia o resultado obtido pela Paraíba, quase R$500 milhões em recursos? Coordenar uma crise, a maior crise humanitária já vista no novo século e talvez entre os séculos anteriores também, exige sinergia, exige possibilidade, sensibilidade, conversa, diálogo e tomada de decisão conjunta. Essa medida do governo federal é uma medida importante, porque isso preserva a dignidade dos brasileiros, e a Paraíba tem o quanto possível mantido relações as mais republicanas possíveis com o governo federal, e desde os últimos 15 dias nós temos visto gestos mais objetivos no sentido de suporte ao Estado e que tem nos ajudado a fazer um processo de coordenação mais conjunta do combate ao coronavírus junto ao Ministério da Saúde. Secretário, também foi liberado essa semana um protocolo por parte do governo federal autorizando o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina para pacientes em estágio inicial da Covid-19. A Paraíba já vem usando esses medicamentos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. Queria chamar a sua atenção que está em casa, que o Ministério da Saúde fez apenas uma recomendação. Ele lembra, inclusive, na recomendação, que a responsabilidade de fazer uso de drogas ainda não autorizadas no Brasil pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária para uso no coronavírus, a responsabilidade é do médico que prescreve. A hidroxicloroquina se encaixa dentro desse contexto. Ele ainda traz na sua recomendação um termo de consentimento livre e esclarecido para que o paciente que vá tomar assine. Se você teve contato com o termo, você vai ver claramente lá que o termo diz que não são reconhecidos os reais benefícios da hidroxicloroquina para os sintomáticos leves e que ela tem efeitos colaterais que a pessoa que vai tomar está assumindo a responsabilidade junto com os médicos. Nós vemos isso aqui no estado com muita preocupação, porque os estudos da semana que terminou indicam para nós que a hidroxicloroquina não conseguiu entregar os efeitos que supostamente nós achávamos que ela tinha, que era literalmente tentar impedir que os vírus entrassem nas nossas células, que é o que o vírus precisa fazer para nos deixar doentes. Então, mais uma vez, aqui no estado,
nós estamos tomando as medidas de acompanhamento dos sintomáticos leves e uso das medicações seguras, que são os sintomáticos, para que você possa passar pelo período de sintomas. Dentro dos hospitais, um conjunto de outras medicações que o mundo e a ciência têm mostrado para nós que são efetivas. Mas a Paraíba tem usado esse medicamento. Qual tem sido o resultado obtido com esse medicamento aqui na Paraíba, com esses pacientes, secretário? Tem feito um uso baseado nesta lógica de que o médico é o responsável pela prescrição, né? E esses profissionais ficam com a responsabilidade de acompanhar seus pacientes. Há relatos observacionais desses profissionais médicos que têm dito ter visto melhora em alguns pacientes. Mas o que nos chama a atenção é que, como também descrito no mundo, que um paciente começa com um sintoma leve, 2 ou 3 dias depois de iniciado a medicação e iniciado os sintomas, esse sintoma vem a reduzir ou desaparecer. Mas o que a gente sabe é que pacientes que no mundo não usaram hidroxicloroquina depois do início dos sintomas, também tiveram redução ou desaparecimento dos sintomas em 2 ou 3 dias. Fica a pergunta que a ciência do mundo inteiro terá mais tempo para frente para descobrir, isso foi a hidroxicloroquina ou só o nosso próprio esforço do nosso próprio corpo conseguindo combater o vírus? Muitos me perguntam, e eu vou trazer essa pergunta aqui para o senhor, secretário, como é que tem sido, como é que é o tratamento? Como é feito o tratamento no hospital, especificamente em casos mais graves, dos pacientes com Covid-19? Como é que é feito esse tratamento? Não vamos receitar aqui medicamento, óbvio, mas que tipo de medicamento é usado no tratamento desses pacientes mais graves, sobretudo? Hoje ele é baseado em pelo menos 2 grandes pilares, as nossas 2 grandes apostas, nossas 2 grandes balas de prata contra o coronavírus. Uma terapêutica, um tratamento com anti-inflamatórios, altas doses de anti-inflamatório, porque o principal prejuízo que o vírus é capaz de nos causar vem por meio de inflamação, seja dos pulmões ou uma inflamação generalizada. E uma outra grande aposta é contra uma consequência dessa inflamação, que é um caso de aumento da nossa coagulação. E o aumento da nossa coagulação pode impedir que o nosso sangue percorra o nosso corpo de maneira normal e afete órgãos vitais, como os rins, como o coração, como o cérebro. Então, um outro pilar, uma outra grande aposta que nós temos feito dentro do hospital é o uso de anticoagulantes para não deixar que essa inflamação desencadeie um processo de coagulação exacerbada. E isso tem, junto da terapia ventilatória, seja por meio das máscaras e dos catéteres, seja por meio dos pacientes que infelizmente precisam de intubação, então junto da terapia ventilatória, tem sido o grande esforço de cuidado para os pacientes que têm ficado mais graves nos hospitais. Secretário, eu queria falar com relação aos efeitos, aos sintomas do coronavírus. Todo dia surge uma novidade. Eu tive acesso ontem a um vídeo de um gastroenterologista, não sei se o senhor teve acesso a esse vídeo, que ele fala que o coronavírus age também, além do sistema respiratório, no sistema digestivo. Queria que o senhor falasse sobre isso, essas novidades que vêm surgindo com relação à sintomatologia da Covid-19. Tem gente que fala em descamações nos dedos, das mãos e dos pés também, os dedos de Covid que chamam. Queria que o senhor falasse sobre isso, secretário. O interessante do coronavírus é que nós estamos aprendendo muita coisa todos os dias. E acho que o melhor de tudo é aprendendo junto com você. E é claro que você que está em casa também está nos ensinando muito sobre o coronavírus. E é por isso que a gente precisa poder, eu já agradeço, ter canais para conversar contigo em casa. O coronavírus, ele começou nos apresentando aqueles sintomas tradicionais de gripe, né? A febre, que podia ser moderada ou baixa, a tosse seca, a dor no corpo. Passou um tempo, ele começou a nos apresentar um quadro associado, que era a dor de cabeça. Muitos de vocês que tiveram coronavírus ou ainda estão sentindo dor de cabeça em casa. E às vezes uma dor de cabeça de difícil controle com os remédios que a gente toma normalmente para cuidar da dor de cabeça. Por isso que eu também chamo a sua atenção. Agora, não é só a dificuldade para respirar. Se você está em casa com uma febre baixa, uma dor de garganta ou uma dor no corpo e dor de cabeça, uma dor de cabeça que você tomou o teu remédio que você está acostumado e ela não está melhorando, ligue para nós no 991-469790 ou acione o aplicativo
monitora Covid, ou então vá a uma unidade de saúde perto da sua casa que a gente precisa ver você. Repete o número, secretário, para a gente colocar aqui embaixo na tela mais uma vez. Claro, você deve nos acionar no 99146-9790. 99146-9790. 99146-9790, já aparece aí na tela. É o Telecorona, É o Telecorona, né? É o número estadual que está conectado com você na tua casa, mas você tem aqui pelo celular também, seja Android ou seja iOS, você pode baixar o Monitora Covid, que a gente pergunta quem é você, onde você está, que idade você tem, que sintomas você está sentindo. E depois de responder essas perguntas, um médico entra em contato com você por telefone. Então é importante você saber que mesmo sem sair de casa, a gente pode ter um contato com você. É muito importante para nós que você nos acione. Vamos repetir os números mais uma vez? O número mais uma vez, 99146-9790. É telefone, né? A pessoa fala, telefone, não exatamente. É WhatsApp onde manda mensagem. Se você não gosta de aplicativo, você pode ligar para nós. Pode ligar, né? Com você. 99146-9790 e tem o aplicativo Monitora Covid. Exatamente. Tem para iOS, tem para Android. Exatamente. E aí você informa os sintomas e tem uma equipe, um médico do outro lado, né? Orientando isso. Eu queria que você explicasse o funcionamento disso. Que depois que avalia as tuas respostas dos sintomas, classifica você. A Paraíba construiu uma régua, um instrumento para combinar os sintomas que você está sentindo e dar uma nota, que pode dar um código verde, um código amarelo, um código laranja, um código vermelho. É o nosso Fast News Covid. E aí, a partir desse código, da prioridade, ele liga para você na tua casa para saber o que você está sentindo e te dar as orientações que você precisa receber. Então tá aí, portanto, é importantíssimo que você baixe o aplicativo. Eu, inclusive, já baixei no meu, já estou preparado, espero nunca precisar, né? Mas eu já baixei já por segurança. Secretário, uma coisa que me chamou muita atenção, principalmente nos dados da última quinta-feira, e que me deixou muito preocupado, a taxa de ocupação de leitos. Principalmente os leitos da Grande João Pessoa para adultos. Chegamos na última quinta-feira a 92% pela primeira vez em toda essa pandemia. É preocupante, doutor? Muito. O coronavírus ele não faz só um cansaço na gente para respirar. Ele faz um cansaço no sistema de saúde. Você está acompanhando a gente tem conversado há muito, já no comecinho, desde o mês de fevereiro. Nós temos um plano, esse plano é robusto. Esse plano está muito bem pensado, esse plano está trazendo nos tempos adequados ventiladores, equipamentos, recrutando o pessoal de saúde, os heróis do momento, para nos ajudar a cuidar de você. Mas quando a gente tem o desrespeito ao isolamento social, um volume muito grande de pessoas ao mesmo tempo passa a precisar do sistema de saúde, de leitos de enfermaria, de leitos de UTI, e isso que dá esse cansaço no sistema. Então é por isso que eu clamo, eu faço um apelo mais uma vez a você. Agora é momento para você se proteger o quanto possível, do jeito que dá. Não se exponha a risco. Fique em casa, proteja os seus. Se você precisar sair por um motivo inadiável, faça como eu. Use as suas máscaras. Cuidado com as mãos, porque a gente acaba fatalmente encostando em tudo. Tenha o álcool em gel com você se você sair de casa, para você poder higienizar suas mãos depois que você tocar em superfícies, depois que você carregar a bolsa do supermercado. Isso é muito importante nesse momento para que você não precise desses cuidados em um hospital, que é muito difícil para a tua família. Porque o hospital onde nós fazemos as internações, a sua família não pode ficar com você, porque senão a sua família é colocada em risco. E é muito angustiante. A tua família ter você internado e não poder estar junto do teu lado, e você está dentro do hospital e você vai acabar se comunicando com a tua família só pela televisita, que é o que está implantado dentro dos nossos hospitais. Mas isso não é a mesma coisa que o contato próximo, então, por favor, se proteja. É importante que você não precise viver essa experiência de uma internação hospitalar. Para quem está ligando a TV agora, nós estamos no Paraíba Urgente, é um novo formato, é um formato temporário devido à pandemia. Você de casa pediu a volta do Paraíba Urgente e nós estamos voltando hoje, e assim será todos os sábados no formato de entrevistas, sempre recebendo alguém importante, sobretudo nesse período de pandemia, oferecendo a você que nos acompanha, sobretudo, informação séria, informação de qualidade, informação para que você possa se prevenir, principalmente nesse período de pandemia. A gente está recebendo aqui o secretário executivo de saúde do estado da Paraíba, Daniel Beltrame. Eu estou resumindo o cargo
porque o cargo é gigantesco, né? É secretário de gestão das redes de unidades de saúde da Paraíba. Estou resumindo como secretário executivo, né? Porque realmente o cargo parece que é maior do que o seu nome, né, secretário? É indizível, mas é proporcional ao tamanho da responsabilidade. Eu acredito. Secretário, eu queria falar sobre os cuidados. Quero aproveitar a sua presença aqui. Eu queria falar sobre os cuidados. E o senhor falou na questão da sacola do supermercado, né? Quando pegar na sacola do supermercado, depois higienizar as mãos. Tem gente que está chegando em casa e está lavando as compras. Tem gente lavando saco de arroz em casa, tem gente lavando lata de óleo, tem gente lavando o que chega em casa de produto lavando. É excesso de zelo ou é isso mesmo, secretário? Eu gosto muito disso, é isso mesmo. E vou dizer exatamente por quê. Nós já conseguimos medir por quanto tempo o coronavírus e outros vírus de gripe conseguem viver em superfícies, que nem essa aqui do meu telefone, ó, como, por exemplo, papelão, plástico, superfícies metálicas como as das latas que estão na prateleira do supermercado. E o coronavírus gosta de ficar vivo em cima de papelão e sacola plástica. Vive mais em papelão e sacola plástica por tempo maior do que os outros vírus da gripe, como influenza A, Vive influenza quanto B. tempo numa sacola plástica ou numa embalagem de papelão? Mais de 4 horas. Mais de 4 horas. Então, tomar as medidas de você desprezar as sacolas, obviamente, sempre no lixo reciclável, né? Para a gente não levar as sacolas para os aterros sanitários. Mas você desprezar as sacolas e não guardá-las nesse momento, né? Naquele ambiente que a gente fazia de guardar a sacolinha, porque você não vai lavar todas as sacolas do supermercado, mas se você quiser ficar com elas, você vai precisar higienizá-las, né? Porque ele tem condição de... Ou seja, reaproveitar aquela sacola plástica para o saco de lixo, esqueça. Se você tiver condição de bucha, esponja e esfregar, e depois higienizar as suas mãos quando você terminar isso, você pode guardá-las. Agora, tirar a compra de dentro e depois colocar naquela sua gavetinha, naquele seu cesto plástico, que você fazia para acomodar lixo, sem lavar, você não deve fazer isso. As latas que estão expostas nas prateleiras dos mercados, apesar do coronavírus viver menos do que 4 horas, que é menos tempo do que os demais vírus de influenza nessas superfícies, você também precisa higienizar, porque entre o caixa do supermercado e a tua casa, até que você guarde na sua despensa, esse intervalo é menor do que 4 horas. E você pode encostar a mão ali e depois contaminar alguém, se alguém que eventualmente esteja com influenza ou coronavírus fez o acesso no supermercado. Vamos fazer um exercício aqui. Então, o vírus ele fica numa lata de alumínio, vamos supor aqui, 4 horas. Até 4 horas. 4 em temperatura ambiente. Exatamente. Imaginemos o seguinte, o camarada chega para comprar aquela cervejinha, né? Aí não higieniza a lata e joga a lata dentro da geladeira. A vida desse vírus, logicamente, vai se prolongar. Por quanto tempo, secretário? A gente não consegue responder com exatidão, mas veja que teve um estudo que foi recentemente publicado dizendo que as temperaturas entre 16 e 27 graus fazem alguma interferência na vida do vírus. Mas você está vendo que essa notícia não ajuda muito, né? Não ajuda, até porque geladeira é menos que 16. Exatamente. Então, não teria uma interferência formal a temperatura lá dentro. Mas eu posso acessar aquela lata nesse intervalo de 4 horas. Daria tempo de gelar, de eu preparar o petisco que eu gostaria de fazer e encostar na lata de novo. E aí, desavisadamente, sem lavar as mãos, eu consigo levar a lata na boca, a mão que encosta na lata no olho, na boca, perto do nariz. Então, de novo, é um zelo, é um cuidado. Eu vou falar uma coisa para você, que nós vamos ter nesse novo normal que nós vamos viver. Porque essa dificuldade que nós estamos passando, presta atenção no que eu vou dizer para você, ela vai passar. Então você não deve ficar com essa sensação que isso não vai terminar. Vai terminar, depende de mim, depende de você, desse aprendizado que nós já estamos aprendendo. E quando isso tudo melhorar, você vai continuar fazendo o que você aprendeu na tua casa, porque você não vai querer pegar gripe e outras doenças. Você vai proteger a tua família com essas medidas. Então isso não é uma medida de castração, de punição, não. Você está aprendendo coisa boa para a tua vida que só vai ser melhor. É um novo hábito que está sendo criado. É um novo normal. É um novo normal. É um novo normal. E a gente quer começar aqui na Paraíba, o governador João Azevedo, no comecinho de junho, vai trazer notícias sobre esse novo normal na Paraíba para você.
essa nova forma que nós vamos conviver mais e nós vamos conviver melhor. Então a gente precisa estar pronto para isso. A gente fala sobre isso já já. Vamos continuar falando sobre esse novo normal. Eu preciso ir para o intervalo muito rapidinho. Na volta a gente continua no nosso Paraíba Urgente especial conversando com o secretário executivo de saúde do estado da Paraíba, Daniel Beltrame. Continue com a gente volta já já e não esqueça, a Band na Paraíba é a TV Manaíra. Até já! Muito bem, estamos de volta com o nosso Paraíba Urgente, de volta depois de um período afastado por causa da pandemia. Estamos de volta nesse novo formato, que é o formato de entrevistas aos sábados, e por enquanto aos sábados, às 6h50 da noite, sempre depois do Brasil Urgente. Nosso programa diário vai voltar em breve, assim que acabar essa pandemia. A gente está conversando aqui no estúdio com o secretário executivo de saúde do estado da Paraíba, o doutor Daniel Beltrame, que no bloco passado falava que o governador João Azevedo deve anunciar agora, no começo de junho, algumas medidas já, algumas novidades com relação a essa pandemia. Em que sentido, secretário, essas novidades devem ser anunciadas? Baseado nas experiências que o mundo inteiro já pôde compartilhar conosco, porque eles estão num momento da história da pandemia adiante de nós já estamos padronizando um conjunto de informações que nós vamos acompanhar diariamente, semanalmente, quinzenalmente e mensalmente, como, por exemplo, o número de casos, novos números de óbito, como está o isolamento social, como está a ocupação dos leitos e as novas internações, para que a partir deste momento de análise a gente possa entender, na medida que tomamos boas medidas para nos proteger e cuidar desse processo da pandemia, se vamos fazendo avanços positivos na lógica de bandeiras, que vão da lógica de verde, amarela, vermelho e preto. É naquele modelo que foi adotado no Rio Grande do Sul? A gente usa variáveis um pouco diferentes, que estão um pouco mais próximas da nossa realidade, porque é isso mesmo, a gente precisa poder temperar o sabor da nossa necessidade. Mas a lógica e a dinâmica é muito parecida com aquela, e para que a gente possa compreender claramente onde estamos, onde queremos chegar e o que vamos fazer junto para conseguir fazer os avanços no menor tempo possível. Me chama a atenção, já que eu falei no Rio Grande do Sul, vou chamar a atenção de um outro estado, que é Minas Gerais. E que me chamou a atenção, o estado muito maior que a Paraíba, com muito mais municípios que a Paraíba, tem um número de casos menor que a gente, tem um número de mortes menor, número de municípios menor proporcionalmente. Minas Gerais, menos da metade dos municípios tem casos. Que lição dá para tirar, por exemplo, de Minas Gerais e o que é que acontece ali em Minas Gerais para que a gente tenha números tão bons lá? Eu já vou pedir todas as vênias aos meus compatriotas mineiros, apesar de eu ser paulistano, a minha família toda é do sul de Minas Gerais, mas eu acho que a gente precisa tomar cuidado para fazer uma análise comparativa direta. Eu acho que Minas Gerais não é a esquina do Brasil, como é a região sudeste, como é a força do polo turístico da região nordeste para o país. Eu acho que Minas Gerais tem um índice de ruralização muito maior do que os outros estados. É um estado gigantesco, de fato. Gigante, mais de 900 municípios, o estado com mais municípios na federação registrados. Ele tem no máximo 5 regiões metropolitanas, vou tentar citar aqui muito rapidamente, ali no sul do estado, Varginha, Triângulo, Belo Horizonte, a estrutura de Teófilo Otoni. E aqui a metropolitana de Juiz de Fora. 836 municípios? Isso, então eu erro por precisão, quase 900 municípios. Eu ainda acredito que menos municípios do que a Bahia, um estado gigante. Mas, como eu repito, com um adensamento urbano metropolitano baixo, esse é o combustível que o coronavírus precisa para se disseminar. E um aspecto do seguinte, as relações comerciais da capital Belo Horizonte com o resto do Brasil e com o mundo são muito menos intensas do que capitais de outras regiões. E é claro que a importação de casos, especialmente pela via aérea e portões internacionais, ela se dá numa densidade menor, a gente não pode desprezar isso. A disseminação por todo o estado precisaria de corredores metropolitanos. Quer dizer, só pegar o caso paraibano, como a gente pode se fiar no estudo da UFPB agora, a espinha dorsal de disseminação leste-oeste dos casos no estado se dá da Zona da Mata fronteira oeste pela BR-230, mas passando por manchas metropolitanas bastante importantes. Esses caminhos críticos em Minas Gerais, a malha rodoviária é muito mais espalhada e muito mais ligando centros urbanos com zonas de produção rural. Então, a gente precisa poder considerar essas variáveis, senão o caso mineiro fica, de fato, um ponto absolutamente fora da curva, sem uma explicação plausível,
como se essas variáveis que são independentes, porque são da característica do Estado, elas não interferissem na cena, e a gente precisa então poder tratar disso para até poder aprender alguma coisa. Eu tenho 1 minuto para a gente falar de testes rápidos, secretário. Muito bem. Testes rápidos agora sim nos 223 municípios da Paraíba. Eu vou dizer isso muito claramente para você, nos 223, porque eu converso ontem falando com o prefeito de Juazeirinho com uma estratégia interessantíssima para testagem, tomando medidas de muito protagonismo no estado, e a gente quer incentivar todos os 223 municípios a mandar as propostas para o estado para a gente poder mandar ainda mais testes rápidos para você perto da tua cidade, para os testes estarem nos serviços de saúde e a gente poder fazer ações como, por exemplo, fez Bahia, fez Cabedelo, fez Santa Rita. Não interessa se é num centro de testagem ou então em tendas organizadas para que com hora marcada os carros possam parar e testar. O volume de teste rápido é importante. A Paraíba vai ser um dos únicos estados do Brasil que vai conseguir testar 10% da sua população. Isso é muito importante para que a gente possa ter medidas muito coordenadas de combate e controle da pandemia do coronavírus. Conversamos, portanto, com o secretário executivo de Saúde do estado da Paraíba, doutor Daniel Beltrame. Doutor Daniel, muito obrigado pela presença aqui no nosso novo Paraíba Urgente, um formato especial de entrevistas. Obrigado por ter aberto essa série. Um forte abraço. Um grande abraço, Cacá. Um abraço a você em casa. Vamos juntos, coragem, está conosco vencer o coronavírus. A você de casa, obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. Vem aí o Jornal da Band, sábado que vem, 6h50, eu estou de volta. Não esqueça, Deus é bom em todo tempo Deus é bom. E se puder, fique em casa. E se sair, use máscara. Um abraço, até sábado que vem. Tchau.